E aí, gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal, então já sabe, né? Se inscreve, curte, compartilha, segue também no arroba e fica aí que hoje a gente vai de animais perigosos. Começando o nosso vídeo de hoje com o mosquito, ele é um dos mais perigosos porque ele transmite muitas doenças, como por exemplo a malária, dengue, zika vírus, chikungunya e febre amarela. Inclusive o mosquito é responsável por mais de 700 mil mortes por ano. Então, né, sendo assim, é o animal que mais mata no planeta. E os locais onde ele mais gosta de viver, né, são áreas tropicais e úmidas. E pra gente se prevenir, claro, desses mosquitos, o ideal é sempre a gente usar repelente em locais, né, onde a gente já tem ali um certo conhecimento que tem alguns mosquitos. O melhor é sempre usar roupas compridas e, é claro, né, evitar muita água parada, né, em vasinhos de plantas, pneus, garrafas, né, enfim. E sempre bom também, né, a gente ter ali uma tela nas nossas janelas, né, ajuda bastante. Próximo animal do vídeo de hoje é a cobra. Então, especialmente algumas espécies, né, porque nem todas são venenosas, mas tem algumas espécies que são perigosíssimas, como por exemplo, taipan do interior, cobra real, black mamba, víbora russell, jararaca e cascavel. Essas cobras, elas causam paralisia, hemorragia e falência dos órgãos. E elas matam aí cerca de 80 a 140 mil pessoas por ano. E muitas delas vivem em áreas remotas, onde o socorro é de difícil acesso. A taipan pode ser encontrada na Austrália, a cobra real na Ásia, a mamba negra na África e jararaca e cascavel no Brasil. E, é claro, uma forma da gente se proteger contra essas cobras é sempre que você for fazer alguma trilha, usar de preferência botas e coturnos. É bom manter o quintal limpo, né, sem aquele acúmulo de entulho, de madeira, né, que são locais onde a cobra gosta de se esconder. E, assim, sempre que você vê, né, avistar uma cobra, não chegue perto, né, já fique bem longe dela, porque, né, o seu veneno pode ser bem fatal. Próximo animal desse vídeo, eu falo com um peso no coração, é o cachorro, mas calma lá, que não é todo cachorro, não é qualquer cachorro, espera, vou explicar. Os cachorros que são perigosos e pode ser fatal pra gente, são aqueles cachorros com raiva, então por isso, sempre que possível, vacine o seu doguinho, os seus bichinhos, para não ficarem doentes. Então é por esse motivo que, inclusive nas cidades, né, sempre tem aquela campanha de vacinação, né, para gatos e cachorros, justamente por isso. A raiva, né, ela é fatal em quase 100% dos casos e nem tem tratamento, né, provoca mais de 30 mil mortes por ano. E a maioria ocorre em países, né, em locais onde não tem, né, aquela vacinação ampla, né, essas campanhas de vacinação. Então isso pode ser em qualquer lugar do mundo, né, se o cachorro não tiver ali com a vacinação em dia e ele adquirir, né, essa raiva e morder alguém, pode ser bem fatal. É claro que a forma da gente evitar isso, a melhor delas é vacinando os nossos bichinhos, mas é claro, se você passar por algum lugar e você vê um cachorro muito raivoso, um cachorro que você nunca viu, não conhece, é sempre bom manter uma certa distância, né, para evitar o contato, evitar alguma mordida. E se acontecer de você levar uma mordida, é muito bom você correr para o hospital imediatamente, porque nunca se sabe se esse cachorro vai ter essa doença ou não. Próximo animal é o caramujo de água doce. Esse caramujo, ele carrega consigo um parasita que se chama esquistossomose e ele afeta tanto o fígado quanto o intestino. Então, esse caramujo, ele mata 10 mil pessoas por ano, aproximadamente. E ele vive em lagos e rios de água doce, parada, principalmente na África, América do Sul, Caribe e partes da Ásia. Aqui no Brasil, ele costuma ficar em áreas rurais e regiões norte e nordeste. E é claro, para você evitar esse contato, é sempre bom você evitar nadar nesses rios, né, com água parada, né, rios de água doce parada. Sempre que você estiver fazendo algum trabalho também, aos arredores, às margens desses rios e lagos, é sempre bom usar bota, né, para evitar também esse contato e principalmente tomar sempre água tratada, né, a melhor opção. E é claro, se você estiver num lugar um pouco remoto, enfim, aí a gente aprende também com largados e pelados, né, que você ferve a água antes de tomar. Isso é muito importante.
Próximo animal de hoje é a mosca tsetse, acho que é assim que fala. Essa mosca vive na região da África e ela transmite a doença do sono e pode ser bem fatal. E é claro, para você se proteger dessa mosca é sempre bom você usar repelentes, usar telas nas janelas, quando for dormir, aqueles mosqueteiros também é sempre bom. E se você estiver viajando ali pela região da África, é sempre bom você usar roupas claras, porque essa mosca, ela é atraída por cores escuras. Então, eu, no caso, já ia me dar muito mal. Próximo animal é o crocodilo do Nilo, e esse crocodilo, ele é extremamente agressivo, e a mordida dele é a mordida mais forte e fatal do planeta. E esse crocodilo, para ele te atacar, ele nem precisa ser provocado. Só o fato de você estar próximo ou passando, ele já vai te atacar. Ele mata centenas de pessoas por ano e ele vive principalmente ali em rios e lagos da África, especialmente leste e ali também no centro do continente. E para você se prevenir desses crocodilos, é sempre bom você evitar nadar, entrar em águas onde há relatos de crocodilos. É sempre bom também você evitar nadar tanto ao pôr do sol quanto ao nascer do sol, que são horários em que ele costuma sair para caçar. E é claro, nunca dê as costas também para um crocodilo, mesmo que você esteja de barco, porque se você estiver de costas, a probabilidade dele te atacar é muito maior. Próximo animal de hoje, o hipopótamo, um animal que é completamente territorialista, então se você estiver próximo da área dele que seja, ele já pode te atacar. Ele também corre 40 km por hora, ou seja, você não vai nem ter chance de fugir dele, porque ele vai ser muito mais rápido e ele é muito feroz, então a mordida dele vai destruir você. Inclusive, o hipopótamo, ele causa muito mais mortes na África do que os próprios leões, né? E onde ele vive é ali próximos a rios e lagos, né, da África. E caso você esteja viajando pela África e queira avistar um hipopótamo, então vai algumas dicas. Nunca fique próximo demais, né, ao hipopótamo, mesmo que você esteja de barco, é importante. Nunca fique também próximo aos seus filhotes, porque ele é bem protetor. E também nunca fique entre um hipopótamo e a água, porque se você estiver no meio, ele vai considerar que aquilo é uma ameaça e ele vai te atacar. Próximo animal é o elefante, e o elefante é um bicho extremamente forte. Ele pode esmagar uma pessoa ou um carro, né, com facilidade. Ele mata aproximadamente 500 pessoas por ano. E assim, é sempre bom não ficar muito próximo do elefante, porque se ele se sentir ameaçado, ele pode atacar. Eles costumam viver na África e na Ásia, como, por exemplo, a Índia, Sri Lanka e Tailândia. E, é claro, se você for a um safari, né, uma das dicas é você evitar fazer muitos barulho excessivo, porque ele pode se sentir ameaçado com isso. Nunca ficar muito próximo, né, aos grupos ali de elefantes e também dos filhotes. E evite também a ficar na passagem dele, né, nos caminhos de fuga do elefante, porque se ele precisar fugir, se ele se sentir ameaçado e ele for fugir, enfim, ele pode passar por cima de você, assim, muito fácil. Próximo animal, água-viva cubo. Esse animal é considerado o mais venenoso do oceano e o seu veneno pode causar paralisia e parada cardíaca. Inclusive, o seu veneno, ele pode matar em menos de 5 minutos. Elas costumam viver no Oceano Pacífico e Índio, especialmente Austrália, Filipinas e também na Tailândia. E para você evitar o contato com essas águas vivas, é sempre bom você usar roupas especiais em alguns locais onde possa ser possível, né, o encontro com uma dessas. Caso você esteja em uma praia, em algum local que tem alguma placa dizendo, indicando que tem ali alguma água viva, é bom você evitar, né, entrar nesse local. Mas se por acaso você levar alguma ferroada dessa água viva, é sempre bom você colocar vinagre e não colocar nenhuma água doce, apenas vinagre. Próximo animal é o polvo de anéis azuis. Esse polvo, ele é bem pequeno, mas ele tem uma toxina que causa paralisia total no nosso corpo. Então, ele é bem perigoso porque não existe nenhum antídoto que possa reverter isso, né? E também a sua mordida pode matar facilmente algumas pessoas. E você costuma encontrar esses polvos nas costas da Austrália, Japão e também da Indonésia. E é claro, pra gente se prevenir desses polvos de anéis azuis, apesar dele ser pequeno, é bom evitar e nunca pegar ele com as mãos. É sempre bom também evitar ficar pegando muitas conchas e rochas, porque você nunca sabe o que tem ali dentro. E é claro, antes de pegar é sempre bom verificar pra ver se de repente não tem algum polvo ali.
E se você estiver ali na água, em algum lugar, e você avistar algum brilho, alguns anéis azuis, é bom você já sair de perto e nem ficar ali pela região. Próximo animal é a aranha, especialmente a viúva negra, a aranha marrom e a armadeira. Elas têm um veneno que é um veneno neurotóxico e bem necrosante. Inclusive, a armadeira é considerada a aranha mais agressiva do mundo. Eles vivem, né, pelo mundo todo, né, mais especificamente a armadeira no Brasil, a viúva negra, Américas, Europa e Ásia, e a aranha marrom nas Américas. E pra gente evitar surpresas e o contato com essas aranhas, é sempre bom a gente evitar ficar colocando a mão em buracos e entulhos, porque são locais em que elas gostam de se esconder. É sempre bom, antes de você vestir uma peça de roupa ou colocar um sapato, sacudir bastante para evitar. E se de repente tiver alguma aranha ali no sapato, na roupa, elas saem. E é bom sempre deixar o quintal, a nossa casa, sempre bem limpo e evitar caixas, né, de madeira, caixas de papelão, enfim, esses locais, né, em que é de fácil acesso e elas gostam de se esconder. Próximo animal é o escorpião, especialmente o escorpião amarelo. O seu veneno, inclusive, ele mata uma criança ou um idoso com muita facilidade. Além deles terem uma toxina que afeta o coração e o pulmão. Então, eles costumam viver em áreas tropicais e desertas. No Brasil, o escorpião amarelo, por exemplo, né, é o mais perigoso. E pra gente se proteger desses escorpiões, da mesma forma que a aranha, é sempre bom sacudir bem as roupas e os sapatos antes de colocar. É sempre bom usar telas e ralos para evitar deles virem, né, até a sua casa. É sempre bom manter os quintais também muito limpos, evitar aquele acúmulo de entulhos, que são sempre locais em que eles gostam de se esconder. É bom também evitar ficar andando descalço o tempo todo. E é claro, se por acaso, não é em todos os lugares que tem, mas se por acaso na tua casa ou na sua vizinhança tiver um saruê andando pra cima e pra baixo, não mata o bichinho não, deixa ele. Os saruês adoram comer escorpião, aranha, por mais venenosos que sejam, o saruê limpa o teu quintal inteiro e você nem precisa se preocupar com isso. Próximo animal é o leão, claro, o rei, completamente territorialista, bravo pra caramba, sua mordida fatal. E é claro, se você entrar ali em um local de caça, no caso, ele vai te caçar. Eles costumam viver nas savanas da África e também na pequena população no noroeste da Índia. E para você se prevenir aí de um leão, você nunca deve dar as costas para ele. E sempre que você estiver em um safari, é sempre bom você ficar dentro do carro, né? Não sair para não correr perigos. E se por acaso você vê alguma presa abatida, não chega perto. Não chega perto, porque ele pode estar bem próximo e, no caso, ele vai te abater também, né? Próximo animal da lista é o tigre, o maior predador que existe terrestre. É extremamente forte, sua mordida também pode ser bem fatal. Ele, inclusive, mata muito mais do que os leões, né? Em alguns locais, como Índia e Nepal. E ele costuma viver na Índia, Bangladesh, Nepal, Indonésia e também na Rússia. E para você evitar surpresas, né, com algum tigre, é sempre bom você respeitar os avisos. Então, se você for em alguma floresta, em algum local onde tem algum aviso de tigre, é bom você evitar ir, porque você pode dar de cara com um. E se por acaso você, infelizmente, der de cara com um tigre, nunca faça nenhum movimento brusco. Você simplesmente vai saindo bem lentamente. Enfim, não que isso vá dar certo, né? Mas se você correr, pode ser bem pior. Próximo animal é o tubarão branco. Apesar de as mortes, né, com o tubarão branco, elas costumam ser um pouco mais raras, né? Mas ainda assim pode acontecer, porque ele é um animal muito forte, então, assim, ele é completamente devastador. Ele é rápido e devastador. Então, se ele te encontrar, pode ser fatal. Eles costumam viver nas costas da África do Sul, Austrália, Califórnia e também no Mediterrâneo. E pra gente evitar aí uma má sorte com o tubarão branco, é sempre bom evitar nadar ao amanhecer e ao anoitecer, que são horários, né, de caça. Nunca entre no mar com algum ferimento ou sujo de sangue, porque se ele sentir esse cheiro, é certeza que ele vai te atacar. E também nunca fique nadando muito próximo a focas e cardumes, porque
esses bichos são a presa dele. E se você estiver próximo, você pode ser mais uma presa. Esses foram os animais mais perigosos do mundo. Alguns, assim, talvez a gente nem acredite muito, né? Como, por exemplo, o mosquito, né? Que é um bichinho tão pequeno, mas faz sentido, né? Porque a gente não sabe, né? Onde esse mosquito tá pousando e depois ele vem dar uma picadinha aqui no nosso braço, na nossa perna. E aí qualquer coisa pode acontecer, né? Nós temos muitos exemplos aqui, como por exemplo a dengue, né? Que quem pega, acredito que nunca esqueça. E também o cachorro, né? Que é os nossos bichinhos de estimação. Mas é aquilo, não é todo e qualquer cachorro, né? São os cachorros que infelizmente não são vacinados e podem contrair essa doença. E pode ser muito perigoso pra gente, pode ser bem fatal. Mas coloca aí nos comentários se você já conhecia, já sabia que esses animais eram extremamente perigosos, se você já sabia, né, de todas essas informações sobre esses venenos, essas coisas, né, que acontecem com a gente. Aproveitando, não se esquece, se inscreve no canal, curte, compartilha, segue no @. Eu vou deixando esse vídeo por aqui hoje e até o próximo. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness.